Estamos aqui hoje bem floridos, né? O de sempre, Henriques, o Marcelo, que já está chegando para o encontro da tarde, e o Jackson Ricarte com sua inseparável viola, né? Ah, nós temos dito, temos trabalhado com a ideia de que a poesia assinala a salvação, né? Então, nós escolhemos para esse momento com você aqui, né, o Cântico 24 da Cecília Meirelles, né, para nós fazermos juntos. Vamos fazer. Não digas, este que me deu corpo é meu pai. Esta que me deu corpo é minha mãe. Muito mais teu pai e tua mãe são os que te fizeram em espírito. E esses foram sem número, sem nome, de todos os tempos. E deixaram o rastro pelos caminhos de hoje. Todos os que já viveram e andam fazendo-te dia a dia, os de hoje, os de amanhã. E os homens e as coisas todas silenciosas. A tua extensão prolonga-se em todos os sentidos. O teu mundo não tem bolas, e tu és o próprio mundo. Emocionante, né? Grande Cecília Meirelles, uau! E caiu bem para hoje aqui, né, o Henri? Lindo, bonito, lindo, né? Profundo, né? Pelo amor de Deus. Não vamos nem ouvir. Depois fica na mão do Henrique. Bom. A inseparável amiga do Jackson, sua viola, Jackson Ricarte, o Marcelo aqui ao meu lado, e do lado de lá, o nosso Henri. Minha gente, 1986, vocês não eram nascidos ainda, né? Então, estava nascendo. Estava nascendo. Eu já tinha 9 anos. Eu estive na comunidade do São Paulo Bagre, em Cananéia. Então, dois caiçaras, né? O Zé e a Zirinha, com uma simplicidade tão grande, acolheram-me na casa deles, na simplicidade da casa deles, né? Esse foi uma prática minha, né, de estar hospedando na casa das pessoas, e acordando com eles, tomando café com eles, dormindo lá, né? Não dormindo com eles, mas dormindo no mesmo espaço. Meus anfitriões, ele era pescador e a Zirinha catadeira de mariscos. Alguém sabe o que é isso? Catadeira de marisco. Bom, e eles entregaram o meu filho dele, de 6 anos, o Reginaldo, de apenas 6 anos, que era para me conduzir, né? Porque não tinha chuveiro em casa, era tomar banho no olho d'água. Então, o Reginaldo é que ia comigo até o olho d'água, punha a sunga e tomava banho ali, né? E o Reginaldo, com 6 anos, com uma desenvoltura impressionante. Ele conduzia-me ao olho d'água e ficava contando histórias, né? Como essa criança caiçara tinha histórias. Tudo que ele tinha ouvido. Ele decifrava para mim, aquele mundo que para mim era tudo novidade. Para ele não tinha novidade. Tudo era muito presente, tudo muito concreto, né? E ele me encantava com a sua inocência. Eu fico muito emocionado quando lembro. Por vezes me surpreendi por trás da minha couraça naquela época, com meus 30 anos, né? Estar assim tão abandonado às mãos de uma criança, né? Certa manhã, com o sol querendo nascer, sentamo-nos
por entre as árvores, próximo à praia. Nada escapava à minha curiosidade, ainda mais com um guia que eu tinha ali, né? E eu estava me encantando com o universo de conhecimento daquela criança lá perdido no rincão lá de Cananéia, né? Então, certa manhã, o sol ainda querendo nascer, sentamos-nos por entre as árvores, próximo à praia. Nada escapava à minha curiosidade, e não havia pergunta a que o Reginaldo não respondesse, né? Apontou ao que me parecia um graveto quase seco. Ele, né? Apontou. É embira. Eu olhei, para mim era um graveto. Tratava-se de uma lagarta que, por mimetismo, camuflava-se em meio aos cipós, estes denominados embiras pelos caiçaras. E ela vira para mim e disse assim, ele vira para mim e disse assim, ela vai virar borboleta. Gente, ela vai virar, olha o mundo, né? Repito, e não é demais, estava eu abandonado às mãos de um pequeno caiçara com seus ensinamentos, que conseguia, na sua singeleza e sabedoria, para outros olhares, uma ignorância, né? Ler o mundo à sua volta. Isso é o mais importante. Ler o mundo é o que nos preconiza Paulo Freire, né? Ler o mundo. Ele não foi meu objeto de pesquisa. Juntos perscrutamos o mundo. O seu mundo. O mundo do Reginaldo. Só retificando, eu tinha 19 anos e não 9, Toninho. A emoção é tão grande de estar do lado do mestre que a gente comete equívocos. Eu estava na cena ainda. E em 86 estávamos saindo de uma ditadura militar, né? Continuamos aqui com Henri, que é o meu guardião. O Jackson, de longas caminhadas e violadas, né? E o Marcelo, né? Estão fazendo hoje, quantos anos? 25 de fevereiro de 2010 foi que se deu isso aqui. Exatamente nesse dia eu estava em imersão no Alto Ribeira, que é o dia do meu aniversário, eu sempre fazia uma imersão nas comunidades, né? Então, muitas andanças depois lá do que a gente tratou anteriormente aí do Baixo Ribeira, né? Nós estávamos seguindo para o Quilombo dos Pilões, Marcelo Jackson. No carro, além do motorista, um adolescente quilombola. Lá era o Reginaldo, uma criança, aqui uma adolescente, 14 anos, né? Quilombola, que durante grande parte do percurso não se importava muito com os interesses que eu tinha demonstrado até então. Imagina, eu queria saber da vida ali, etc e tal, e nada saía dentro do carro lá, né? De repente, dentro do carro, ele vira e diz assim, pie, 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 quer dizer, espie, olhando para fora. Paramos o carro, o motorista parou o carro, descemos todos, e ele apontava para um guapuruvu, né? Maravilhoso, que se destacava numa baixada. Em seus galhos, ninhos de suiriri. Sabe o que é suiriri? Não. O bem-te-vi. Bem-te-vi. O bem-te-vi. Suiriri é o nome em Guarani, né? Paramos o carro, saltamos às pressas e o adolescente apontava. Pie, pie! E a gente olhando, né? E a oportunidade que esse adolescente ofereceu foi ímpar. Um gavião sobrevoava os ninhos. De repente, um pequeno bem-te-vi aninhado, né, que era o alvo do gavião, né? Os filhotes eram o alvo do gavião, muitas vezes menor que a soberba ave de rapina. Apesar de seu pequeno porte, percebendo a aproximação, voou estrategicamente e atacou o predador por cima. Já viram isso? Montou no gavião, né? Montou na cacunda do gavião
e bicava. E bicava, e bicava na cabeça do gavião, e o gavião foi perdendo o equilíbrio rumo. Enquanto esta ave se afastava, né, o pequenino Suiriri voltou para o seu ninho. Davi e Golias. Um pequeno beija-flor dando conta de um grande gavião. Eu estava pasmo, alvo, maravilhado com o que acabara de presenciar. De volta ao carro, o adolescente deu-me um banho de conhecimentos. Falou-me que por vezes, quando se juntam mais de um bem-te-vi para ataque e defesa, chegam a levar o gavião no chão, jogam o gavião no chão, olha. E assim é também com o beija-flor. Quando um gavião se aproxima do ninho, ele se adianta e voa para debaixo das asas dele e bica por baixo até o bichano fugir, né? Hoje, completando os meus 79 anos, né? Eu continuo me perguntando, Marcelo Jackson, né? De que adianta viver se a gente não deixa marcas na passagem, né? Foram muitas as minhas marcas e as marcas que eles deixaram em mim. Mudou um pouco a história, né? Já virou uma roda de conversa. Virou uma roda de conversa aqui, né? E então, agora chegou ainda a Valéria, lá de Nazaré Paulista, né? Adalberto está lá em cima, chegando. O Adalberto está chegando. O Jackson Ricardo. Quem? Seu Juventil. Oh, meu veio. Deus. O caipira, Marcelo, legítimo caipira de pé no chão. De pé no chão. Juntando aqui na Mariano Procópio. Então agora vocês que querem falar. Acho que eu vou puxar o mote então, tá? Vou puxar o mote. Você tá falando de deixar marcas, né? Eu completei 40 anos agora no mês passado, dia 12, estava comentando contigo, né? E isso me fez também refletir bastante sobre o propósito da vida, né? E eu estou passando por uma nova fase, né? De encontros e reencontros com a viola, com a música. E isso é uma coisa que me fez refletir muito, né? Qual que é o propósito mesmo. Você continua dormindo com a viola? Continuo, não tem Sua jeito. paixão? Sempre, sempre, não tem jeito. Mas a música, além da... Claro, a viola é um instrumento, né? Um instrumento muito singular. Mas a música em si. A música é uma... Eu posso dizer que... Poderia colocar vários adjetivos, mas eu acho que, para mim, é o pulsar da minha vida. Sem ela, eu não conseguiria viver, né? Então, quando realmente eu me dei por conta disso, completando essa minha trajetória de 40 anos de idade, me veio algo muito forte dentro, né? O que realmente me motiva a viver. E falar, é a música, independente de ser profissão ou não, independente de viver dela ou não, eu quero fazer música. E fazer música é isso, é estar aqui com você, é o que nos motiva, né? E lembrando também, né, que não tem como a gente não relembrar, Toninho me pegou para criar, né? Já com 18 anos, né? Mas me pegou para criar, né? Eu me fiz como pessoa e como artista, como violeiro no Revelando São Paulo. Isso aí eu tenho uma eterna gratidão. Vocês são prova disso aqui, todos vocês. Então, assim, a sua marca que você deixou também me fez deixar a minha marca, nos fez deixar a nossa marca. E você plantou essa semente, a gente também está plantando, replantando, e assim vai. Isso é muito importante. Legal, né? Vai lá, Marcelo, passa na Mais bola. visitantes chegando. Opa, mais gente chegando. Os mestres a gente cumprimenta de joelhos. Ô, mano, velho. E Belezinha? Marcelão, Tudo bem? seu Juventil. Juventil, tudo bem? Tudo bom, seu Olha Juventil? aí, Jackson Ricardo, Marcelo. Viu como ampliou isso aqui, Aqui, de ó. repente? Maravilha. Puxa vida, que fantástico. Estamos juntos aí dessas Feras. feras, desses
Bom, Conheci. aí passou a bola para o Marcelo. Sim. Vou relatar um bocadinho da minha história com o Toninho Macedo, com a Baçaí Cultura e Arte e com o Revelando São Paulo. Nos meados de 2008 eu passei em frente à Secretaria de Cultura, na antiga rodoviária ali, né? De tantas indas e vindas para Buri, cidade da minha mãe, do meu avô, caipira, tropeiro, da minha avó de Capão Bonito, né? E quem diria, eu olhava para aquela torre e com todo aquele amor, aquela esperança, eu falava, um dia eu vou trabalhar aqui. E nem imaginava, né? Eu joguei para o universo. E eis que a minha companheira, Leda Aparecida, muito admiradora do Toninho Macedo, entrou em contato em 2008 com a Baçaí, né? A primeira organização social de cultura do estado de São Paulo. Vamos valer, né? E vamos valorizar, né? Reconhecer, né? A luta do Toninho, a primeira OS de São Paulo, não podemos esquecer disso, né? Eu pedi uma oportunidade pro Toninho, né? Na Baçaí Cultura e Arte em 2008, em abril, e o Toninho abriu as portas. E quando eu cheguei na Baçaí, que eu encontrei aquele universo, né? Caipira, caiçara, piraquara, barrageira, serrana, eu fiquei louco, eu fiquei encantado, né? Eu falei, onde eu estou? Tudo isso e muito mais, não dá pra falar. Onde eu estou, né? Eu me senti muito agraciado, muito feliz, encantado de poder começar a trajetar num sonho, né? Eu sempre gostei muito do campo, da roça, da gastronomia, por conta das histórias dos meus avós, da minha mãe, né? E foi um desafio, né? O Toninho chegou e falou, bem-vindo à casa, né? A casa de Oxóssi, casa da fartura, né? Aquelas plantas do Toninho, aquela coleção maravilhosa de artesanato, aqueles quadros dele na parede, aquilo me deixou, falei, onde eu estou, né? Bem, cheguei todo tímido, acanhado, mas foi um desafio, né? E ali o Toninho falou, a partir de agora você vai cuidar da culinária e do rancho tropeiro. E ali eu comecei, né, com os produtores culturais, os amigos, os ensinamentos de todos, né? A fazer a pré-produção, a produção e a pós-produção, né? E nunca me esqueço que o meu primeiro Revelando São Paulo foi em São José dos Campos, no ano de 2008. E para mim foi um universo, né? Quando eu cheguei em São José, no Parque da Cidade, e vi aquele evento, eu falei, eu não acredito onde eu estou, né? Que bênção, né? Que oportunidade, vamos aproveitar da melhor forma possível essa humildade do Toninho, esse conhecimento, né? E tem uma coisa, né? O Toninho, ele nunca negou nada, ele nunca negou uma apostila, um livro, uma prosa, um ensinamento, uma conversa. Quantas vezes na Baçaí Cultura e Arte, nas tardes de cafezinho, o Toninho falava, vamos nos reunir, vamos assistir um filme, vamos fazer uma roda de conversa, vamos assistir hoje uma apresentação, uma palestra, né? Quantas oficinas, quantas reuniões que chegaram do estado de São Paulo, e o Toninho chamava todos para compartilhar a mesa, né? Além da comensalidade, conhecer os diretores de culturas, os prefeitos, os secretários. Encantado, maravilhoso, porque o Toninho sempre nos deu abertura, caminhos para a gente poder transitar, né, no universo da cultura tradicional paulista. E que bênção daqueles que puderam aproveitar e souberam aproveitar, né? Porque falar de Revelando São Paulo é muita emoção. Foram muitos anos, foram várias edições, suor, lágrimas, alegrias, choros. Mas falar de um evento que reuniu 2 milhões de pessoas no Parque do Trote, não tem palavras, né? Transreligiosidade, cultura de paz, rodas de conversa, o palco para as congadas, as folias de reis, né? Quantos mestres escondidos na sombra e o Toninho reverenciava. Quantos cortejos maravilhosos que os ônibus paravam na Avenida São João para ver os carros de boi. 40 carros de boi. As congadas, as fanfarras, as irmandades, né? Então, transitar, né, por esses caminhos de Baçaí Cultura e Arte, Revelando São Paulo, só traz coisas boas, saudáveis, luz, e não podemos deixar isso morrer, né? E o Toninho sempre falou uma coisa, né? Hoje, dia 25 de fevereiro de 2026, aos 79 anos do nosso querido mestre. Marcelo, no meu aniversário, o presente sou eu quem dou. Então, toda a gratidão
pro Toninho é muito pouco, pelo menos para mim. De tudo que ele me proporcionou, de tudo que ele me ensinou e de tudo que ele nos deu campo para poder trafegar na cultura tradicional paulista. Toninho, Deus abençoe. Nossa Senhora Aparecida, nossa Mãe Peregrina, Mãe Divina, né? Tantos romeiros, né? Tantas pessoas de fé naquele palco, né? Que buscaram a sua cura, a sua palavra no momento certo. Aqueles tropeiros que vinham da freguesia do Ó, que vinham do Memorial da América Latina, que vinham do Largo do Paissandu, né? Que coisa linda. Então são momentos, são coisas que às vezes hoje, no meu cantinho, né? Eu paro e choro, eu reflito, são coisas que o tempo jamais irá apagar. E quem soube aproveitar, né? E quem soube aprender com o Toninho Macedo, você pode ter certeza que tem um doutorado, tá? Um doutorado. Eu me sinto um doutor, porque eu soube aproveitar. Muitas vezes eu discuti, eu briguei com o Toninho. Só você? Mas o amor de acolhimento, de pai, de uma casa de Oxóssi. Quantas vezes eu vi o Toninho cozinhar e chamar os faxineiros, os seguranças, as pessoas para partilhar a mesa, né? Vamos comer, vamos fazer a comensalidade. E Toninho, hoje eu levei a comensalidade para o MIS. Vocês acreditam? Olha. E hoje nós trazemos a comensalidade no MIS graças ao aprendizado do Toninho. Então, muita gratidão, pessoal. Que a tarde seja encantada e de muita luz para todos Já nós. está sendo.